Olá, eu sou a Juliana Thieme e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast Tem a Ver com Saúde, ele que vai falar um pouquinho sobre a arte do jiu-jitsu, vai falar pra gente também sobre defesa pessoal. Quem está aqui com a gente hoje é ele, Gustavo Feres. Seja muito bem-vindo e receba o nosso caloroso os. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para dúvidas, histórias, acontecimentos e contar um pouquinho da minha vida aí para vocês. Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho da tua trajetória, né? Então, um pouquinho que a gente acabou estudando, conhecendo a persona aí, que é o Gustavo Feres. Então, você é educador físico, né? Graduado em Educação Física e tem também a pós-graduação em Medicina e Ciência do Esporte. Diga pra gente, então, aonde que nesse momento, né, durante a sua vida, onde que apareceu o jiu-jitsu? Bom, primeiro, como eu sou formado em Educação Física, né, eu sempre gostei de esportes, né, sempre pratiquei, e na época de 7 anos, quando eu era criança, a gente sempre, meus pais colocaram como uma obrigação a alguma arte marcial, só que naquela época só tinha o judô, né, o Muay Thai, o boxe, só que o judô era mais indicado para criança, você não via uma criança às vezes fazendo Muay Thai naquela época de 40 anos atrás, que eu tô com 47. Aí comecei a fazer judô, pratiquei muito tempo, né, competia já com 7 anos, e aí, depois de um tempo, né, quando eu já estava na adolescência, começou a aparecer na televisão o famoso Ultimate Fight, então aí a gente ficava de madrugada assistindo, foi aí que a gente começou a ouvir um pouquinho do jiu-jitsu. Só que naquela época não tinha ainda em Curitiba, era uma arte marcial que era muito feita, né, e praticada Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo, né, Manaus, então não tinha vindo ainda para a região sul do país. E aí, quando começou a vir para cá, a gente foi procurando onde que tinham as academias. Aí eu comecei a praticar e tô até hoje. Isso, lá se vão então quantos anos aí de tatame? De tatame, 40. De jiu-jitsu, 30. Uau, bastante história aí para contar. Muitas. E o que o jiu-jitsu na tua vida, Gustavo, quebrou de barreiras? Qual foi o propósito de você realmente ter ido pro jiu-jitsu? Eu entendo, assim, quando a gente estuda algumas coisas, o jiu-jitsu ele vem muito da defesa pessoal, certo? Então, muitas vezes a gente tem algumas artes marciais em que a gente vai lá e a gente quer colocar o nosso oponente ali no chão. Realmente é o golpe. O jiu-jitsu ele vem com uma temática diferente, né? Uhum. O que a gente quer é barrar ali, é defender realmente nosso corpo, barrar o nosso inimigo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, o jiu-jitsu pra mim hoje, eu vejo como um trabalho. É um trabalho, né? Como eu sou educador físico, eu sempre quis ter um estúdio, né? Tanto é que o meu estúdio em Curitiba foi o primeiro de forma a trabalhar o físico de maneira personalizada. Só que como eu já praticava o jiu-jitsu, eu praticava de forma de competição, para estar em um meio diferente, sair do meu foco de trabalho. E hoje eu acabo trabalhando e vivendo também praticamente do jiu-jitsu, porque eu tenho a academia de treinamento físico e a academia de jiu-jitsu. Então eu conciliei essas duas áreas, né, da luta e preparação física para estar sobrevivendo. O jiu-jitsu hoje, na minha maneira de pensar, eu vejo e ensinar aos meus alunos é uma atividade onde você consegue neutralizar o seu oponente. Se você precisar usar um pouquinho mais de força ou tentar finalizar, que é a famosa a palavra finalizar, você fazer o teu oponente desistir, você também consegue, né? Então, o jiu-jitsu, para mim, é uma maneira de você conseguir colocar a tua força de maneira correta e fazer com que o oponente acaba desistindo e você consegue se sobressair sobre ele. E acho, Gustavo, que
antes da gente pensar em neutralizar aí o nosso oponente, eu acho que o jiu-jitsu ele trabalha muito a questão da nossa mente, né? A gente lida muito com a pressão, né? Uhum. Então a gente precisa ver como que o nosso oponente está agindo, eu preciso ter a percepção disso e eu ainda preciso trabalhar o como que eu vou fazer para poder neutralizá-lo, né? Sim, com certeza. Lá na escola, né, a gente tem médicos, tem advogados, tem atletas de outras modalidades também. Então, muita gente procura hoje o jiu-jitsu porque como você leva um amasso, digamos, o pessoal fala um amasso, que é a pressão, e é a pressão do dia a dia, a pressão do treino, você acaba tendo que conseguir ver de uma maneira diferente. E é isso que o jiu-jitsu ensina. Uau, que legal. E uma outra coisa, Gustavo, que a gente vê acontecendo bastante hoje, infelizmente, né, o nosso país, ele é um dos líderes aí na questão de ansiedade e depressão, né? E acho que o jiu-jitsu, ele pode ajudar de alguma maneira aí, né? Muita. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente vê que o jiu-jitsu acaba transformando as vidas das pessoas, né? Por incrível que pareça. Porque antigamente a gente tinha aquela imagem do jiu-jitsu, é os bad boys, os caras que saem para brigar na rua, é os que batem em todo mundo. Mas hoje acabou transformando muito essa maneira de pensar, porque o jiu-jitsu é uma arte onde a gente vive experiências absurdas, assim, em questão de qualidade de vida. Então é muito legal. Então tem gente com depressão, tem gente com ansiedade, né? O medo de convivência, o medo do toque e a claustrofobia, a pessoa que não gosta de ficar apertada. Então o jiu-jitsu abre um campo muito grande, né, para você trabalhar de várias maneiras. Essa melhora que às vezes hoje o mundo acaba colocando dentro das pessoas, né? Na mente das pessoas. E eu acho que a gente passou também aí, né, Gustavo, por uma situação que acho que ninguém imaginou passar, a gente enfrentou aí uma pandemia, né? Eu de formação, eu sou fisioterapeuta e bem da área do intensivismo ainda, então foi uma área que, né, atuou bastante aí na pandemia, fui uma profissional também de linha de frente. E eu vi que a pandemia, ela acabou restringindo bastante essa questão do contato físico. E se a gente for levar, não é só na prática de esporte, na questão de bem-estar, a gente vê isso inclusive dentro de sala de aula. Eu acho que a pandemia trouxe bastante coisa aí pra gente de evolução tecnológica, né, alguns avanços, mas a gente acabou deixando de lado realmente essa questão do contato físico, né? E isso é bastante importante para qualquer relacionamento que a gente vai ter, né? E o jiu-jitsu, ele acaba tendo, então, aquela questão do contato físico, mas a gente vê como a gente consegue se relacionar muito bem com as pessoas através dessa prática. E, Gustavo, deixa eu te perguntar, quando a gente fala, assim, de uma prática, né, de atividade física, que a gente trabalha aí a nossa mente também, o jiu-jitsu, ele também faz a pessoa que está ali praticando se autodesafiar, né? E esse autodesafio vai fazer com que ela chegue apenas em novas faixas, participar de campeonatos, ou ela consegue se autodesafiar de outra maneira também? Toda maneira. Primeiro, quando a pessoa já entra numa academia de luta, já é um desafio, né? Por quê? Porque não é comum você procurar uma academia onde só tem homem, né? Geralmente os homens são grandes, são fortes, são todos estourados, orelha estourada, marca pelo corpo. Então já é mais difícil da pessoa chegar e se confrontar com uma realidade diferente, porque não é essa a vivência dela normal. Então quando a pessoa vai e acaba indo conhecer, ela já venceu um grande medo nela, então já trabalhou autoconfiança. Aí a gente vê crianças que têm dificuldade também, às vezes, de contato, indo buscar para conseguir quebrar essa barreira do contato físico, porque hoje, como o mundo é muito virtual, as crianças não têm o contato físico. Fica só no celular, na tela. Então, a gente vê muita criança com dificuldade de convivência mesmo. Mulher também, às vezes, que acaba passando por traumas, né, por contato físico. Então, mulheres vão até lá para procurar essa melhora. Então, abre é o infinito, sabe? A maneira de você conseguir lidar e trabalhar com as pessoas.
E aí também, Gustavo, o que eu penso, assim, que hoje a gente tá num mundo tão louco, né? A gente recebe estímulo, assim, de tudo quanto é tanta coisa que a gente precisa, assim, se antenar. Como eu comentei previamente com você, recentemente a gente recebeu o diagnóstico de TDAH do meu filho, e dos esportes que foi sugerido para ele foi justamente, né, o jiu-jitsu, associado também aí à natação, para poder melhorar as conexões, ter uma capacidade de concentração aí maior. E você acha que é nessa prática da atividade física, do jiu-jitsu, que a gente consegue trabalhar essa concentração, a gente consegue desenvolver melhor um ser lá na frente? Né? Como que se dá a evolução pessoal, por exemplo, de uma pessoa que está começando desde pequenininha, já fazendo, que a princípio recebeu um diagnóstico, e a evolução também da pessoa que está indo para o jiu-jitsu, aí como uma maneira aí de se autodesafiar. O que você acha que acontece com essa pessoa lá na frente? O resultado é fantástico, assim, questão de benefício do que acaba trazendo. Qualquer atividade física, né? Uhum. Se a pessoa já sai dessa monotonia da vida, de você ficar parado, você procurar qualquer exercício já é muito legal. E o jiu-jitsu, será que o médico pratica também, que indicou teu filho fazer ou não? Ele indica, ele faz. Então. Você vê, porque antigamente a gente só via indicar, não, é natação, só natação. É uma excelente atividade física, mas hoje quem pratica, você vê que é médico, né? Indica o jiu-jitsu para um filho que tem essa dificuldade, às vezes, né? Que hoje é mais comum, de prestar atenção, de conexão com o mundo real, às vezes, né? O resultado final ali, a gente vê que a pessoa acaba mudando muito a autoconfiança. E você vai ver nisso. Se ele já está 1 ano e 4. 1 ano e 4, você viu uma evolução muito grande, creio nisso aí. A gente tem crianças ali na escola, como tem adultos, que tem essa dificuldade, sabe? Então, às vezes, a criança não quer dizer, se ela não está olhando uma posição que o professor faça, ou não está olhando os alunos, não quer dizer que ele não esteja prestando atenção. Porque, por incrível que pareça, às vezes ele não está olhando, mas ele está ouvindo. Mas ao mesmo tempo que ele ouve, ele consegue no mundo dele se conectar, não é isso, aí ele vai e executa, e às vezes melhor do que aqueles que estão em silêncio e prestando atenção. Lá na escola a gente tem um faixa preta, ele, quando criança, por erro médico, né, ele acabou perdendo a visão 95%, então ele só enxerga vultos. E ele treina comigo, acho que faz uns 6 anos já. Ele foi pra escola na faixa roxa e hoje chegou na preta faz 3 anos já. Só que ele não enxerga nada. Ele chega lá, ele sobe, tem a escada, sobe sozinho, coloca o kimono, entra, puxa aquecimento, e aí você para e pensa, como é que ele consegue? Pelo som, pelo toque. Então, às vezes, ele não precisa estar enxergando para você conseguir chegar no teu objetivo lá final de conquistar a autoconfiança, que é o caso que o teu médico indicou, né? E aí deve fazer muita parte disso também, né, Gustavo? A questão da disciplina, né? Então, o jiu-jitsu, ele também, assim como muitas áreas marciais, ele deve trabalhar muito a disciplina e, inclusive, uma motivação para que a desistência ela não venha de uma maneira tão fácil, né? Sim. Essa disciplina, muitos almejam chegar na faixa preta, né? Então, vamos supor, hoje você consegue alcançar a faixa preta com disciplina em 10 anos. Hoje, em 2 anos, você acaba tendo uma troca de faixa. Mas, se o faixa preta chega, depois de 10 anos, conquistou, colocou a faixa preta na cintura, e ele não mantém o ritmo de treino, né, que seja 1, 2 vezes na semana, o faixa branca vai e pega ele. Aí entra num conflito emocional, né? O cara conquistou a faixa preta, mas para que adiantou a faixa preta? Para nada. O que adiantou se ele parou de treinar? Então acaba entrando também numa outra área, assim, da pessoa que tem que buscar todos os dias ser o melhor. Né? Buscar sempre estar evoluindo, porque não adianta você chegar em qualquer profissão, chegar lá no ápice da tua profissão e de repente
Não vai mais trabalhar? Vai só 2 vezes na semana? O que vai acontecer com essa pessoa? Né? E se a gente for falar do jiu-jitsu como uma defesa pessoal, a gente consegue trabalhar isso também ali na questão de supressão. Por exemplo, assim, se eu hoje for fazer, né, o jiu-jitsu, colocar isso como rotina na minha vida, mas como defesa pessoal, é trabalhado junto com as técnicas, né, com os golpes, assim, falando, mas de como trabalhar a mente, de eu estar andando na rua, por exemplo, e aí alguém me aborda. Eu consigo disseminar isso daquilo que é físico, daquilo que é mental? Eu consigo ter esse controle? Consegue. Ou vem muito do instinto, talvez, assim, também? Vamos colocar assim, uma situação. Vou colocar a minha situação, né, comparada com a sua. Uhum. A minha vivência dentro da luta já está há 40 anos. Então, se eu saio na rua, é completamente diferente de você andar na rua do que uma pessoa que nunca treinou ou participou de qualquer situação que seja de defesa pessoal ou uma modalidade de luta. Então, se eu saio na rua, eu estou conectado a tudo que está ao meu redor. Então, se alguém me abordar, eu sei como lidar, independente da situação. Se a pessoa que nunca praticou, ela vai ter uma dificuldade muito maior. Uhum. Né, que não é a confiança, ela vai estar com medo, ela não vai saber como agir. Uhum. Então, a pessoa que não faz, ela vai agir no instinto e eu acho que não vai ser muito bom. A gente precisa disseminar isso muito bem, né? Trabalhar muito bem, ver qual que é essa linha tênue aí que existe, né? E aí, quando a gente vê o jiu-jitsu como um atleta que acredito, né? Ele já te levou aí a alguns títulos, né? O que você tem para contar da nossa história e dos seus títulos? Bom, primeiro, né? Pra gente alcançar os títulos, a gente não pode estar sozinho. Né? Para você alcançar, ir competir, você viajar, você tem que ter uma equipe por trás, né, para te dar uma assessoria e você conseguir teu objetivo de que é a competição. Eu participo já de competições fazem 40 anos. Então, esse ano eu estou fazendo 40 anos de tatame e de competição. Então, tenho muita caminhada e muita experiência nessa área, né? Títulos que a gente acaba alcançando é muito legal para quem tem uma escola, porque é como se fosse um currículo, né? Você saber, não, o professor participou disso, ele tem uma caminhada de competição e ele pode ensinar quem queira participar também. E eu gosto da competição, né? Só que esse ano eu acabei tendo uma lesão muito grande que eu tive que parar, né? Não vai ser o motivo de eu desistir. Vou continuar o ano que vem, se Deus quiser, para alcançar mais. Né? Hoje, no ranking brasileiro, eu estou em 3º da minha categoria, do Brasil inteiro, e nível mundial, estou em 7º na minha categoria. Uau. Então, com essa lesão, acabou quebrando. Eu gostaria de estar entre os 2, 3, né? Era o que eu gostaria, mas acabou cortando um pouquinho esse ano, vamos deixar para o ano que vem. Vamos só deixar um pouquinho para mais tarde, né? Mas a gente vai chegar lá. E eu queria aproveitar, então, Gustavo, a gente acabou falando sobre disciplina, desistência. Se eu te fizesse essa pergunta hoje, do seu propósito de vida, onde o jiu-jitsu, ele aparece como propósito? É como você dissemina simplesmente a arte? É como você tem o contato com os teus alunos? O que ele faz com o seu propósito? Eu vou contar uma história bem interessante, né? A escola, a academia de jiu-jitsu eu tenho fazem 10 anos. Como eu disse lá no começo, eu sempre trabalhei com treinamento físico em forma de estúdio. E aí, conforme a prática do jiu-jitsu, né, eu nunca imaginei ter uma escola e formar pessoas para almejar uma faixa, enfim, não só a faixa, mas mudar o conceito de você estar vivendo, né, autoconfiança. E o jiu-jitsu, para mim,
Deus colocou um propósito para mim, que no meio da luta, eu conseguiria estar alcançando pessoas de uma forma diferente, que seria a luta. Né? Então, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho de profissão mesmo, da luta, né? Eu fiquei assim, Deus, o que você quer para mim? Você quer só formar só atletas? Você quer ter uma experiência um pouquinho diferente para mostrar para as pessoas o que eles acabam buscando de forma espiritual, às vezes também, né? Porque tem pessoas que vão lá que não estão bem emocionalmente, fisicamente, então elas buscam lugares onde podem estar se melhorando pessoalmente, né? E aí, depois que eu fiz esse novo espaço, né? Depois de fazem 4 anos, que é ali na região do bairro do Batel. Aí chegou um amigo nosso em comum, meu, da minha esposa, falou assim, mandou um texto para ela e disse assim, Ana, ali onde o Gustavo está montando o tatame vai ser um lugar onde ele vai estar formando guerreiros, mas não guerreiros só de luta, mas principalmente da vida, né? Essa vida assim de família. Eu até fico... É legal assim você ver a tua história, porque a gente só pensa em títulos e almejar lá, chegar lá na faixa preta. A gente só fala faixa preta, mas isso não quer dizer nada. Mas hoje as pessoas que chegam na escola, tem gente de Campo Largo, São José dos Pinhais, lugares distantes que vêm até a minha, que eu não falo que é minha, que é nossa, né? Que todo mundo faz parte, porque se sente bem. E as pessoas que vêm treinar comigo são faixa pretas e têm escola. Então eu vejo que Deus tem um propósito, teve, né? Além de você conseguir viver do jiu-jitsu, eu sei que eu tenho passado uma forma diferente de como você viver, né? Que é aquela coisa, você sentir paz, você sentir bem, a pessoa ser ela mesma lá dentro, sabe? Porque é difícil você hoje, a maioria das pessoas vive do quê? De mídia social. Só que na mídia social é uma coisa e na vida real é outra. Então as pessoas chegam lá de uma forma diferente, sabe? Elas se sentem bem, elas são elas mesmas. E a gente já pode puxar nesse gancho aqui, Gustavo, dos hábitos de vida que a gente precisa ter, né? Para a gente ter mais saúde. No seu caso, como uma pessoa que tem esse propósito, uma pessoa que é atleta, o que mais você faz para compor esses hábitos de vida? Pode ser desde leitura, desde a prática de outras atividades, alimentação, a gente fala muito questão de alimentação hoje, o quanto ela interfere, né? Eu sou adepta aí do jejum intermitente e eu vejo o quanto isso faz a diferença também no nosso raciocínio. O que mais o Gustavo faz aí para compor o componente da saúde? A gente tem que cuidar um pouquinho da alimentação, né? Quando a gente está em meio de competição, num ano, em média são 12 a 15 campeonatos no ano. Então, se você for ver durante o ano, são 12 meses. Então, às vezes, você tem um ou mais no mês. Então, você tem que estar em constante cuidado com o peso. Porque não adianta se você chegar lá, estourar o teu peso, você não luta. Então, você tem que cuidar da tua alimentação, você tem que cuidar da parte física, porque se você chegar lá fraco, você vai perder. Então, você tem que fazer musculação, tem que cuidar da alimentação, principalmente do peso. O peso é muito chato. Eu sei. Eu sei como é chato hoje. Hoje eu me considero uma pessoa magra, mas eu já fui uma pessoa mas esse bem ano, depois da minha lesão também, eu parei. Agora, eu relaxei, não tô cuidando da comida, não tô fazendo aquela alimentação 100%, né? Mas ano que vem a gente volta. E voltar com tudo, né? E agora, juntando com o teu propósito, a gente tem aqui no nosso programa 2 momentos. E esse primeiro momento que a gente vai falar agora é o momento inspirar. O que eu gostaria de perguntar para você? A gente falou um pouquinho do seu propósito e agora a minha pergunta é: o que move a sua vida? O que move minha vida são as pessoas que estão próximas de mim, né? Ver a melhora em cada um do que eu posso estar proporcionando para eles.
Então, é gratificante ver como uma pessoa chega e o que ela vai se tornando aos pouquinhos, sabe? Então, para Uhum. mim, isso me inspira muito. 2 semanas atrás, a gente teve um campeonato aqui em Curitiba e a gente colocou algumas crianças e eles veem a gente como um super-herói, né? O pai fica na arquibancada e eles dão o filho pra gente levar numa área de luta, numa área de aquecimento, aonde você não conhece ninguém. E a única inspiração que você tem no momento para aquelas crianças é o professor. Então é muito legal você conseguir inspirar dessa forma não só as crianças, mas os mais velhos também. Eu acho, para mim, esse momento de inspirar é ver a evolução constante dentro da minha área nas pessoas, né? Uhum. Puxa, parabéns pelo trabalho. E quando a gente fala um pouquinho, a gente falou da questão, né, da saúde, o que a gente faz, né, aí para melhorar, para agregar, mas e quando acontece aí uma lesão que faz com que, né, a gente acabe deixando então o nosso plano um pouquinho mais para frente? Você é um atleta, né? E como que acontece a sua reabilitação aí das lesões que acabam acontecendo? Sim. Lesão a gente sempre tem, né? A gente que participa e está dentro do esporte, a lesão é bem comum. Então, é um processo que você tem que ter bem com você mesmo, que é principalmente o emocional. Lesão, vamos supor, eu já tive lesão na coluna, cervical, quadril, joelho, cotovelo, ombro, porque como o jiu-jitsu no corpo inteiro. O jiu-jitsu trabalha muito com alavanca, então como é um contato físico, acaba machucando demais. E um tempo de recuperação mesmo, dentro de uma lesão normal, é de 3 a 6 meses, né? Quando você não precisa ter um processo grande de cirurgia, de reabilitação mais intensa. E esse ano eu tive essa lesão, né? Eu já passei por várias, né? Mas esse ano eu acabei rompendo o joelho, ligamento de joelho, músculo da coxa, músculo... Essa foi a lesão mais grave que você já teve? Olha, não sei se foi a mais grave, mas foi a mais invasiva. Uma lesão muito grave que eu tive, que eu fiquei com muito medo, e eu falo isso para todo mundo, foi uma lesão que eu entrei num movimento de queda em um amigo meu, e esse meu amigo, ele tinha 115 quilos, forte, e a hora que eu entrei para derrubar ele, eu caí com o pescoço no chão. E quando eu caí com o pescoço no chão, eu nunca tinha passado por essa experiência. Foi muito engraçado que todo o meu lado direito começou a mexer sozinho. Tremeu, eu fiquei no tatame sentado, e quando eu caí com a cabeça no chão, minha perna direita, braço esquerdo, começou a ter movimento involuntário durante uns 30 segundos. E você tinha percepção disso? Tinha consciência? Tinha. Quando eu caí, eu bati a cabeça, caí sentado, começou a ter esses movimentos involuntários, eu falei, ferrou. Né? Acabei tendo uma lesão grande na cervical, mas mantive a calma. Aí começou, daí tentei segurar, mas não conseguia. Aí foi passando os espasmos, passou, daí eu mexi a ponta do pé, mexi, sem mexer, né? Só os dedos do pé, dedos da mão, vi que estava com movimentos normais. Aí mexi o pescoço, estava normal, mas estava travado um pouco. Mas o interessante foi que parece que eu saí de mim e voltei. Foi uma sensação muito louca. Eu falei assim, cara, acho que Deus cuidou de mim, porque é bem comum quando a pessoa cai de cabeça assim, é meio que fica travado, né? A lesão. E hoje, então, voltando para essa lesão que você teve, você tem ajuda de outros profissionais aí no seu processo de reabilitação? Sim, sim. Então, essa lesão que eu falei do pescoço foi a que eu mais senti medo, né? Mas a gente tem lesão que nem, por exemplo, do joelho que eu tive esse ano, que teve que ser muito invasiva, e a recuperação é de 12 meses. Porque os ligamentos normalmente é de 6 meses a 8 meses, só que tendão, músculo, acaba tendo um tempo um pouquinho mais longo de recuperação. Então aí a gente acaba buscando um trabalho mais específico, que é a fisioterapia, né? E aí, é legal fazer fisioterapia? É gostoso?
É, né? É gostoso. Uhum. Eu sou suspeita em falar, né? Eu já fiz muita fisioterapia na vida como paciente e também como profissional, mas acho que isso acaba motivando também, né? Quando você tem um profissional que está junto com o teu propósito ali, né? Que quer te colocar lá, reabilitar, quer te colocar lá no tatame novamente, isso deve fazer toda a diferença no tratamento de um paciente, com né? certeza. Você acaba vendo o quanto ele fica feliz na tua recuperação, né? Uhum. Então é legal ver você evoluir, você ver a melhora constante no dia, né? E só Uhum. depende da fisioterapia. Com certeza. Para motivar, ter vocês junto ali com a gente. E outro momento que a gente tem nesse programa é aquele momento que a gente tenta ir um pouquinho mais a fundo aí no nosso entrevistado. A gente chama esse momento de o que tem a ver. Então eu vou te falar algumas palavras e eu gostaria que você abrisse o seu coração aí pra gente e falasse o que vem na sua cabeça. Então, se a gente for falar para você, o que tem a ver com família? O quê? O jiu-jitsu ou... O que tem a ver com família? Para o Gustavo Ferres, o que tem a ver a família? Família, para mim, é um legado, né? Então, o que eu aprendi com os meus pais, né? Com meus avós, eles sempre priorizaram a família. Então, para mim, família é tudo. E você passa isso para os seus filhos também? Passo. Não só para os meus filhos, né? Para todos os alunos. Todos os alunos. Todos. Que são pais, que são filhos. E o que tem a ver com a paternidade? Paternidade... Hoje é um negócio meio até difícil de falar, né? Antigamente a gente via a paternidade de uma maneira, né? Mas a paternidade hoje, no mundo que a gente está, é você saber amar de forma verdadeira, né? O seu filho. Não dá para abrir muito, falar, é pai, é você saber amar o seu filho. Isso é ser paterno, né? Paterno, fraterno. É. E o que tem a ver com emoção? Emoção... Eu sou bem emotivo. Então eu não tenho problema de me expor, né? Eu choro. Quando eu tô feliz, quando eu tô triste, as pessoas percebem, né? Eu choro quando tem que chorar porque faz bem. Então eu sou bem emotivo. E o que tem a ver com espiritualidade? A espiritualidade é o que nos mantém vivo, né? É nas dificuldades, nas alegrias que a gente sempre tem que buscar lá o nosso Deus lá em cima, né? Desde pequeno eu vou também para a igreja, então tenho essa fé já bem consolidada, graças a Deus. A gente tem os caminhos tortos durante a vida, mas a gente sempre volta para o caminho correto. E o que tem a ver com motivação? A motivação, o que me motiva é ver os meus alunos e minha família bem. Até um colega meu que faz filmagens em campeonatos, em participação de atletas, ele chegou e fez essa pergunta para mim, né? Então a minha motivação, o que faz eu estar lá? Minha família, minha esposa, meus filhos e todos os meus alunos que estão próximos do meu convívio, que faz eu estar me motivando todo dia. E para a gente terminar este momento aqui, que é o momento que tem a ver, vou começar a frase e você conclui. Gustavo Ferres tem a ver com? Inspirar. Com inspirar. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Falar não é tão fácil. A gente escuta mais o quanto a gente acaba inspirando as pessoas. Então, nesse período nesse tempo de profissão, eu sei que eu acabei inspirando muita gente. Porque eles acabam falando para nós, né? É até uma palavra até pesada, assim, né? Você tem que ter coragem de falar, porque para você inspirar as pessoas é difícil, né? Então, acho que essa palavra é certa. Gustavo Ferres tem a ver com inspirar. Muito bom. E Gustavo,
Sobre valores de vida, quais são os valores que para você não tem negociação? Caráter, Uhum, mentira. Isso para mim não tem negociação. Ser verdadeiro, sim, sim, não, não. uhum. E isso é uma grande maneira aí da gente inspirar, né? De a gente levar realmente aquilo, tudo que é bom, né? Gustavo, deixa então uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente, né? Ou está assistindo também no nosso programa. Se você pudesse dar uma mensagem para poder tocar o coração de quem está em casa, sendo relacionado ao Gustavo Ferres ou relacionado ao jiu-jitsu, qual você leva, né, aí por todo mundo, o que você diria pra gente? O que eu diria e o que eu digo na frente de pessoas, faixa pretas, qual vai ser o seu legado? O legado depende só de você, né? Então você tem que buscar sempre o seu melhor todos os dias para você manter o seu legado vivo. E o mais importante é estar bem com você mesmo, né? Se você não está bem com você mesmo, você não consegue nada. Então, quando você está bem, você consegue expandir tudo que você almeja para as pessoas. Ok. Gustavo, então, primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela tua vida, por estar aqui com a gente, por disseminar todo esse propósito, por dar o nosso friozinho na barriga. Hoje é a estreia, né, do nosso programa. Estamos começando muito bem, muito obrigada mesmo. E junto com esse agradecimento, quero agradecer também a equipe do podcast, que sem vocês isso aqui não seria possível. E você aí de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Diga para a gente, e para você, o que tem a ver com saúde? Muito obrigada, Gustavo. Obrigado. Até a próxima. Até.